da navalha correm dois trens da central. Olá, mais uma vez estamos aqui com o nosso podcast no Fio da Navalha. Estamos felizes em estar na tua casa, no teu rádio, na tua mídia, com o nosso podcast. Estamos com a TV Onix e com as mídias sociais novamente. Estamos aqui hoje com mais uma convidada para nos contar um pouco da história dela e de onde ela hoje exerce a sua profissão diária. Diria bem uma profissão, porque além de profissão é um prazer que eu sei que ela tem de estar trabalhando aonde ela fica a maior parte do seu dia. É uma área que todos vocês vão se encantar também. Vamos lá, Felipe, as suas palavras aí de abertura, como sempre. E já vou começar dando um spoilerzinho. Você conhece muito bem esse local, né? Sim. Então, boa noite a todos. Muito obrigado pela companhia de vocês que assistem a gente pela TV Onix, nos canais 26 e 526 da NET. Quem assiste a gente pelo portal da TV Onix e pelas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Curte, comenta, compartilha com a gente as suas ideias, o que vocês pensam para estar fazendo o nosso programa melhorar e sugestões de nomes, de convidados para a gente trazer aqui, não necessariamente somente da cidade de São Carlos, como da nossa região. A TV Onix ela abrange cerca de 60 cidades, municípios e distritos e a gente já atingiu um público de 500 mil de telespectadores. E, com a bênção de Papai do Céu, só vamos crescer cada vez mais. E quanto menos cabelo o nosso amigo Candiano tem, mais sucesso a TV faz. Agradecer a TV Onix, agradecer a barbearia do Tio Salim, na figura da Ana Paula e do Michel, que gentilmente está sendo nosso parceiro aqui com esse espaço lindo da barbearia. Vem conhecer tudo que eles têm para oferecer aqui para vocês. Não é apenas cortar cabelo e barba. Tem muita coisa boa aqui. Fica na Rua São Joaquim, número 515. Eu gostaria de agradecer também a Faro Sublimações Personalizadas. Ok. Vamos então agora conversar com a nossa querida amiga, já com um pouco de intimidade, né? Chamá-la de Nice. Mas é a nossa amiga Cleonice Amato. A nossa amiga que ela é a diretora, ela é a executiva da Acorde, do Instituto Acorde. Boa noite, Nice. Muito obrigado pela presença, de ter se disposto a vir aqui conversar um pouquinho com a gente, né? Bater um papo, falar um pouco da sua atividade na Acorde. Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer, foi um convite que me deixou mesmo muito contente. E é um prazer sempre a gente estar podendo falar do Instituto, da história, conversar com as pessoas que já fizeram parte, que é seu caso, que desde lá do comecinho está nessa luta. E é um prazer a gente estar sempre resgatando essa história e trazendo ela para a realidade, para a nossa vida de hoje. Exatamente. Então vamos lá, vamos ouvir um pouquinho da Nice. A Nice é de São Carlos, vamos conversar sobre a Nice primeiro. Fala um pouco de você, Nice, para a gente, conta aí para o pessoal. Eu sou de São Carlos mesmo, eu trabalhei sempre na área administrativa,
Trabalhei 32 anos no Yacht Club, na parte administrativa lá. Mas sempre tive uma ligação com a Acorde, que antigamente era associação, né? Porque eu tenho familiares, né? Uma sobrinha e uma irmã que estão lá. E minha sobrinha, no caso, desde do início. Então, a gente sempre trabalhou como voluntário, tinha um envolvimento, mas era um envolvimento um pouquinho mais distante por conta do trabalho no BROA. Mas, em 2012, quando eu me aposentei, a gente começou a se achegar um pouquinho mais. E uma ajuda aqui, um voluntariado amanhã, uma festinha que a gente faz, aproveitando aquele traquejo que a gente já tinha no clube. Eu comecei fazendo festas para arrecadar fundos. A gente estava sempre ouvindo que a Acorde queria construir a sua sede naquele terreno, que a Acorde tinha recebido, inclusive, na sua gestão de presidente. Então, a gente era um terreno que as pessoas falavam muito lá dentro da Acorde, mas a maioria não sabia nem onde ficava. Verdade. E aí a gente começou a fazer ali uma poupancinha para ver se conseguia começar essa construção, que era um sonho que a gente via que estava ali em todo mundo. E aí, de festinha em festinha, a gente vai chegando, os problemas começam a chegar mais perto da gente. A gente vai vendo as dificuldades e quando a gente vê, a gente já está dentro do negócio, com o corpo, com a alma, com as finanças. Quando você vai ver, você já está ali dentro. E aí a gente foi chegando até a diretoria, fizemos parte em algumas gestões, até que a gente conseguiu iniciar a realização desse sonho lá do Instituto e hoje a gente está ali com a sede. Não é um mérito meu, é um mérito da equipe todinha que trabalhou muito, teve muita gente envolvida, muito voluntário. E assim, hoje a gente, praticamente eu vivo o Acorde de manhã, de tarde, à noite, porque quando a gente se aposenta, a gente começa a achar que não tem mais o que fazer. Aí quando a gente vê, a gente tem muito mais do que tinha antes. Verdade. Eu tenho 40 anos, eu tenho memórias, boas memórias de quando eu era bem pequenininho, não que hoje eu seja grande, da Acorde lá na Major. Ela começou lá naquela casa da Major ou ela teve algum lugar antes? Então, a história da Acorde, ela não está completamente registrada. Então, a gente tem até feito muita pesquisa, eu tenho usado aqui a lembrança do nosso presidente antigo aqui, para inclusive trazer aqui alguns dados que a gente não tem, mas pelo que a gente tem até agora apurado, ela se iniciou ali na Major José Inácio, perto da Casa de Saúde, a menos que alguém me traga algum endereço antes disso, mas o que a gente tem é que ela se iniciou ali na Major. Naquela casa. Próxima à esquina da Major Manuel de Matos, né? Isso, bem de esquina. Bem na esquina ali, pertinho da Casa de Saúde. Ela se originou ali. E dali ela passou depois para uma outra casa na Rua Major, um pouquinho mais perto do INSS, o antigo INSS. Depois ela foi para 15 de novembro, que era um lugar muito apertado. E foi quando ela estava na 15 de novembro que eu cheguei para me juntar ao grupo que estava ali de voluntário na diretoria. E dali nós começamos a sonhar mesmo. Então, se a gente quer construir, se a gente quer crescer, a primeira coisa que tem que fazer é sair desse lugar pequenininho. Eu me lembro que nesse momento da Acorde ali na 15 de novembro, era bem em frente ao Militão de Lima, e era um espaço que ele não era muito adequado, e era pequeno. Então, a sala que fazia atividades, ela era a mesma sala em que eles tomavam a merenda. Então, no momento da merenda, saía todo mundo para o quintal, ajustava o ambiente e vinha para a merenda. Aí saía da merenda, porque voltava, porque o espaço era muito limitado para todos os atendimentos, para dividir com salas de terapia. Então, eu falei assim, nosso primeiro passo vai sair para um lugar maior, que foi quando a gente arrumou a chácara ali no Tangará. E aí era aquela preocupação, mas se a gente já tem dificuldade para pagar um aluguel aqui, como é que nós vamos fazer para um lugar grande?
assim, né? Porque o sonho é o começo, né? A gente tem o sonho, dá o passo, e como eles dizem, Deus põe o chão, e foi isso que aconteceu dali para frente. Aí nós fomos para o Tangará. Do Tangará nós iniciamos a construção da sede, mas com a intenção de mudar para o RICET, né, que era a sede, que aí quando a gente realmente chegou lá e viu aquele terreno, nós ficamos deslumbrados, né? Falei, meu Deus, como que a gente tem um lugar maravilhoso desse aqui e não usa? Que ano foi, mais ou menos, a aquisição do terreno? Pois é, ele foi doado na gestão do Vadinho, aí, acho que 90. 1990. O registro foi em 90, eu ia né? falar Deve ter sido antes disso. Eu ia falar 88, 89, foi por aí. O registro foi em 1990. É. Nós só iniciamos a construção em 2019. Olha, quase 20 anos depois. Mais de 20, Se foi 90... 29 anos depois. 29 anos. Quase 30 anos depois. Mas ficou ali guardadinho pra gente. Esperando a hora certa. Esperando o momento. Tudo no tempo de Deus. E quando chegou, a gente pensou que a gente ia mudar. No fim, não conseguimos mudar, porque a demanda, principalmente durante a pandemia, foi um crescente, explodiu. E a gente não conseguiu sair do Tangará. A gente montou o trabalho no RICET e continuou no Tangará. Porque tinha que haver uma ampliação de vagas, né? Pela demanda. Só esclarecendo, o Tangará é alugado também, o Tangará, né? É alugado. Tangará, até hoje está lá. Até hoje é alocado. E é locado. Tá? A sede já está hoje com uma construção de aproximadamente 700 e poucos metros quadrados construído na sede própria. Ali a gente tem um bloco que atende só terapias de saúde, e são aqueles atendimentos que a gente diz externos, né? São atendimentos pontuais. A pessoa vai lá, tem o atendimento na terapia, que é o fono, TO, psicólogo, psiquiatra, e vai embora. Aí nós temos também o bloco de educação, que é das crianças que ficam lá, contraturno, meio período, que são só crianças menores, crianças e adolescentes menores de 18 anos. E os maiores de 18 ficam no Jardim Tangará. Na casa lá do Tangará. Na casa, né, numa chácara, que é no Jardim Tangará. E hoje a Acorde trabalha também com 2 residências. Nós temos uma residência inclusiva para mulheres, que se situa ali no Jardim Cardinale, e uma residência terapêutica, que nós estamos para mudar ali por perto do tiro de guerra, que é para homens. Então, assim, a gente, nesses últimos anos, deu, assim, uma ampliada bem grande no trabalho. E quantos alunos estamos hoje falando? Então, alunos que ficam lá em período integral e contraturno são 190 divididos entre o Jardim Tangará e o Jardim RICET. Mas a gente tem aproximadamente 270 pessoas com deficiência que são atendidos na parte de saúde, que é desde terapias, controle psiquiátrico. Então, e agora, para você se surpreender, qual a fila de espera para alunos lá? A fila de espera está hoje 340 pessoas aguardando vaga. O que precisa para ampliar? Olha, a parte de saúde, a ampliação já tá no projeto, que a gente nós temos um bloco que atende as terapias de saúde, que hoje ele tem aproximadamente 140 metros quadrados, que é o primeiro bloco que nós construímos ali, na sede nova. Esse, nós iniciamos agora a construção do último bloco, que é a última parte que cabe nesse terreno, que a gente achou que era tão grande, nós ficamos tão deslumbrados quando chegamos, e hoje a gente já não tem mais espaço para pôr o que a gente precisa. Mas o último espaço nós estamos iniciando agora a construção, vai ser um módulo de 3 andares, em que o andar do meio vai ser a transferência desse bloco de saúde, porque nós vamos dobrar a capacidade. Então, essa parte de atendimento pontual, mais médico, a gente já está no projeto dessa construção. Agora, a parte de aula,
parte educacional, a gente realmente precisa construir ou locar novos prédios e contratar nova equipe. Porque a equipe que está lá já está praticamente todinha, com as vagas todas Está ocupadas. saturada, né? O aluno fixo integral da COED, ele tem algum custo para o familiar paga para estudar lá? Não, lá é totalmente gratuito. O que a gente pede é os pais que têm condições auxiliam com doação no valor que cada um quer. Mas a nossa grande porcentagem, eu acho que a gente não tem 5% de pais que contribuem. A maioria não, ou porque não tem, porque muitos não têm condições mesmo, e alguns não têm a percepção de que aquilo tem um custo, e tem muito disso. A pessoa às vezes usufrui do serviço, mas ela não tem a percepção que aquilo tem um custo real e que nem sempre o poder público ajuda, mas ele não ajuda com 100%, ele faz uma colaboração. Mas é a instituição que tem que correr atrás dos seus custos, né? O Instituto tem mantenedores grandes ou são doações mesmo de pessoas como nós, Física. assim? A maioria de doações são doações pequenas de pessoa física. Temos algumas empresas que ajudam, mas empresas ajudam anualmente, né? Então eles fazem alguns aportes anuais que têm ajudado muito. Eu tenho até medo de citar aqui qual é, porque de repente a gente esquece alguma e fica sendo injusto. Mas a gente tem algumas empresas que fazem esses aportes. Às vezes a gente consegue troco solidário, algumas supermercados que têm aí ações que ajudam bastante também, algumas empresas de vários setores, mas o que mantém o mensal são as doações de pessoas físicas da comunidade mesmo. Inclusive a construção de toda a sede, ela não teve R$1 de dinheiro público. Ela foi todinha custeada com dinheiro da comunidade. Não entrou R$1 até hoje dentro daquela construção que tenha sido dinheiro público. Telemarketing, são aquelas pessoas, porque a gente tem parceiros que estão ali, né, envolvidos na causa, que ajudam. As empresas que de vez em quando fazem aporte. Aquelas pessoas que têm ali aquele envolvimento e sabe que está precisando de um material de construção, vai lá e dá o material de construção, mas ela foi todinha feita dessa forma. Entendi. Isso. Então, na verdade, a comunidade é a âncora que mantém aquilo em pé. E apesar de ter, assim, ali algumas famílias que até talvez tivessem condições de doar, eu acho que ainda existe uma falta da cultura. Entendi. Talvez nem seja falha da família, tá? Pode ser até falha da própria instituição que não deixa evidente, talvez, as despesas. A gente começa a resolver os problemas ali dentro e não... O atendimento é tão maravilhoso. Eu acho que a gente procura mesmo. A nossa ideia, quando a gente começou a construir ali, era oferecer um serviço de qualidade igual ao serviço particular. Então, a mesma terapia que a pessoa vai lá e tem numa clínica particular, a gente procura oferecer ali. E hoje vocês estão com um padrão bom de qualidade no nível. Atendimento. Bacana. E o que acontece? Às vezes, para quem recebe, ele acha, bom, isso aqui não precisa. Né? Então, a pessoa às vezes nem doa porque ela não tem a dimensão de que o custo daquilo não é. Porque tem muita gente que acha, isso aqui é da prefeitura, a prefeitura banca. Não, não é da prefeitura, a prefeitura não banca. A prefeitura coopera com alguns aportes, tem alguns planos de colaboração, mas quem mantém o Instituto aberto é a comunidade. É a comunidade. As empresas, E as empresas. o que elas precisam fazer? Indústria, comércio, particulares, como que eles fazem para conseguir fazer a doação? Então, por exemplo, eu vou até citar aqui uma que faz anualmente, que é uma parceira acho que não sei se quando ele estava lá, ele já era a Volkswagen. Já. Eles têm a Hora do Futuro, que anualmente, eu acho que a última hora extra que o funcionário, não sei se é a última que ele faz no ano, ele doa, todos os funcionários doam a última hora Bacana. extra que ele faz. Então é um aporte que ajuda bastante. No começo do ano a gente está ali no sufoco, aparece ali
a hora do futuro da Volkswagen. Então já é uma coisa assim tradicional. Agora, qualquer empresa que queira doar, ela pode entrar em contato com a nossa central de doações, pode entrar no site tem a plataforma, tem pela Trecmob, tem o Pix, ali tem todas as orientações para qualquer um que queira fazer a doação. E se quiser via mensageiro, é só ligar na central de doações e Entendi. o mensageiro E como CNPJ, a pessoa consegue fazer aquela dedução que tem aqueles benefícios? Então, para fazer a doação através de, pode ser ou pelo fundo do idoso ou pelo fundo da criança. A pessoa que vai pagar o imposto de renda, ela pode ter a dedução, só que ela tem que optar pelo formulário completo, não pode ser o simplificado, senão ela não consegue fazer dedução. E até o final de dezembro, ela faz o formulário e faz o recolhimento daquele imposto. E aí já vai ser direcionado pelo FUNCAD, geralmente é pelo FUNCAD. A gente tem recebido também bastante direcionamento pelo FUNCAD. Inclusive, a gente tem um plano lá de diagnóstico, que a gente diagnostica crianças, que é feito com verba vinda toda de imposto de renda, através do FUNCAD. Isso não parece que faz diferença, mas ver quantas crianças são diagnosticadas e saem da fila do diagnóstico por conta de ações de pessoas físicas, né? Porque as pessoas jurídicas podem fazer isso em abril, quando ela faz lá se for lucro real. Agora, se for pessoa física, tem que ser em dezembro. Qualquer dúvida, se eles ligarem lá para vocês, vocês explicam certinho, falam certinho. No site eu acho que tem até o caminho o que passo a pessoa a passo tem que fazer lá. isso, para fazer a opção e destinar parte do seu imposto de renda. O site é Instituto Acorde. institutoacorde.org.br. Então tá tranquilo. Deixa eu só lembrar os patrocinadores agora. Vamos falar inicialmente da Asproauto Brasil, proteção veicular. Na Asproauto Brasil, você tem as coberturas para roubo, furto, colisão e incêndio. Também na Asproauto Brasil, você pode colocar veículos de frotas e empresas. A Asproauto Brasil não consulta Serasa nem SPC e qualquer pessoa habilitada pode dirigir. Não é preciso fazer perfil do condutor. Asproauto Brasil. Você tem facilidade na contratação. A Asproauto Brasil aceita também veículos de táxi ou aplicativo. Asproauto Brasil faz um plano de acordo com a sua necessidade. Asproauto Brasil. Temos também conosco a Unimed São Carlos. A Unimed São Carlos tem um plano para a sua família ou para a sua empresa. Asproauto, Unimed são parceiros VIP do nosso podcast. A Unimed possui hospitais e laboratórios próprios. Trabalha também com a medicina preventiva. Agora, com o hospital da Unidade 2, você também tem maternidade completa. Você tem mais um centro cirúrgico e pronto atendimento e pediátrico obstétrico. Unimed São Carlos. Não é sobre fazer mais um plano de saúde, mas sim um plano cada vez melhor. A CISC São Carlos. A CISC conta com os melhores serviços para apoiar você e melhorar a vida da classe empresarial e seus colaboradores.
saiba quais são os benefícios ao se associar. Quando você é um dos associados, você possui na ASSISC uma equipe preparada para realizar acordos de forma simples e amigável. Você sabia que a ASSISC é uma autoridade de registro e ela é responsável por emitir certificados digitais? Procure a ASSISC e valorize mais o teu empreendimento. A ASSISC também tem para você serviços de telefonia móvel. ASSISC São Carlos. Muito bem. Gostaria de agradecer também aos nossos parceiros, Barbearia do Tio Salim. Como eu havia falado, não é apenas um corte de cabelo e barba. Você tem cortes clássicos, os riscadinhos, os desenhados, quer fazer um topete, quer deixar careca. Os profissionais da Barbearia do Tio Salim vão atender a sua necessidade e a sua expectativa. Eles trabalham com a barboterapia, um tratamento com ozônio. Os materiais que eles usam são todos profissionais, todos com registro nas agências de saúde. Vem conhecer o pessoal, vem tomar um café. Eu vi também ali, eu vou tomar, Ana Paula, um cappuccino no final ali da gravação, que eu vi ali, eu não resisto. E, verdade, eu não falei. Falar também, temos que pegar um horário certinho pra gente falar da escola de barbeiro do Tio Salim. Se você quiser trabalhar com essa arte maravilhosa, aprender a cortar cabelo, fazer a barba, vai aprender um pouco também sobre como lidar com os diversos tipos de seres humanos, já que cada um tem uma individualidade única. A Escola de Barbeiro do Tio Salim vai trazer para você muita coisa boa e vai agregar um conhecimento muito bacana na sua vida. E quem sabe, além de tudo isso, você se torna um profissional tão incrível quanto o nosso amigo Michel. Vem para cá, vem conhecer a gente aqui na rua São Joaquim, número 515. O telefone, além de estar aqui embaixo, ó, hoje é assim, ó. E eu vou falar, hein? É 98109-9683. 98109-9683. Cabelo, barba, adulto, infantil. E uma coisa muito bacana que eles fazem também, manicure e pedicure masculino. Chega de achar que homem não pode ter vaidade. Homem tem que ter vaidade sim, homem tem que se cuidar, homem tem que se tratar. E aqui na Barbearia do Tio Salim você vai ter todo esse tratamento completo. Muito bem. E você falou isso olhando para o Candiano, por quê? Depois ele vai mostrar a plaquinha que tem ali. A minha cola. Então tá bom. Vamos lá, minha amiga. O que mais a gente devia falar então? O que temos mais sobre a Acorde aí? Tem assim, o nosso projeto de médio prazo. Se tiver um microfone te incomodando, é só puxar um pouquinho assim. Não, tranquilo. Aí, beleza. Eu acho que o nosso projeto de médio prazo, então agora a gente vai estar iniciando uma campanha bem grande para construção desse novo bloco, que vão ser 3 andares. Então agora eu acho que a cidade, a comunidade vai começar a ouvir falar de novo da gente, e de novo a gente batendo na porta, precisando de cimento, cal, né? Então a gente vai estar iniciando aí essa campanha para construção do bloco novo, que a gente já está dando início. Assim que sair a documentação para aprovar o início da obra, a gente começa a erguer e esse último bloco. Já pode contar com a gente, assim que sair, vamos divulgar então, mesmo e vamos lá. Com novos convites para a gente vir aqui para chamar aí o pessoal para apoiar quiser, a nossa nova construção. Só dar um alô. A previsão é para
quando finalizar essa Então, obra? o muro de arrimo a gente está iniciando agora, mas a gente, para dar início à fundação do prédio mesmo, assim que a prefeitura der o alvará. Então, eu imagino que os 3 prédios, os 3 andares, nós vamos levar aproximadamente 2 anos e meio para concluir. Essa é mais ou menos a expectativa que a gente tem, que até 2026 todos os... Finalizado. Está finalizado. Mas vamos tentar fazer de forma que a gente consiga utilizar parte dele mesmo sem ele estar concluído. Entendi. Para que a gente possa colocar em uso e conseguir atender mais gente com um pouco mais de rapidez. Então vamos pedir para os nossos amigos e amigas telespectadores, ouvintes, espectadores, nossa plateia. Vamos ajudar, vamos colaborar, liga lá, vê de que forma que a sua empresa consegue colaborar. Vamos fazer esse projeto acontecer, esse sonho incrível que é a Acorde, uma instituição filantrópica que não recebe ajuda, não recebe aquela ajuda grande, absurda, que pode parecer que recebe. Tudo doação mesmo, de pessoas normais, assim como você e eu, famílias de São Carlos que já desde 88, quando o sonho começou, numa reunião. Não, 88 o terreno, né? Vamos pensar assim. Mas a Acorde foi... Quase 40 anos Não, de sonho. Acho que 88, a formalização. Formar acho que 88. Então, Tá o certo. pessoal está acreditando, então vamos participar, vamos colaborar, liga para eles. Eles vão te falar o jeito que você, como pessoa física, ou a sua empresa pode ajudar. Faz uma campanha na sua loja, no seu comércio, conversa com eles, sempre vai ter uma coisa boa e bacana para ajudar. E é uma instituição muito legal que atende quantas pessoas hoje? 450 pessoas com deficiência. Com uma fila de mais, Uma fila de 340 aguardando vaga. praticamente precisa dobrar Precisaria dobrar o atendimento. para receber todo mundo. E vamos conseguir sim. Fala um pouquinho dos profissionais. Então, hoje a gente o que a empresa, o o Instituto Acorde atende hoje, quais são os profissionais? Hoje nós trabalhamos com 60 colaboradores, que vai desde professores, pedagogos, psicopedagogo, TO, fono, nutricionista, psiquiatra, psicólogo infantil, psicólogo adulto, muitos cuidadores. Nas residências temos uma quantidade de cuidador também bem grande, que fica é um serviço 24 horas, de alta complexidade, as 2 residências. E toda a parte de estrutura de serviços, né, que é limpeza, merendeira, cozinheira. Então, isso a gente chega, e a parte administrativa e o telemarketing. É tudo nosso, não é terceirizado. A central de doações são todos funcionários. E a gente está hoje, então, com um grupo de 60 funcionários, com a probabilidade de, nos próximos 3 meses, aí ter um aumento de aproximadamente 20% ainda nesse quadro, com alguns outros serviços que a gente vai estar iniciando. E vocês fazem laudos para determinar o grau da deficiência, o tipo de deficiência, se é um Down, se é um autismo, se é... A gente tem a equipe de avaliação. A pessoa normalmente chega, faz o acolhimento com a psicóloga, ela já faz a triagem, remete para atendimento com a psiquiatra, e aí a psiquiatra, fazendo a análise, ela vai ver se precisa de alguma avaliação também com fono, TO, aí ela encaminha, senão ela fecha o laudo e já resolve. Aí cada caso é um caso, né? Mas a gente tem a equipe lá dentro também. E só criança? Não. Ou Não, adulto. A gente faz, um adulto pode ir lá pedir para fazer uma... Pode entrar na lista, que a gente também tem Sim, uma sim, listinha claro, de espera. claro. Mas a lista de crianças é uma lista um pouco mais ágil.
né, do que a de adulto, mas a gente puxa as duas vistas. A gente dá, sim, uma agilidade maior no diagnóstico das crianças, por conta de que um atendimento ou uma terapia feita com uma criança, logo no início, ali com 3 anos, se ela consegue 2 anos e pouquinho já ser diagnosticada, uma terapia que você faz em algumas sessões, para um adulto você resgatar isso, se ela perder essa fase, que é a primeira fase ali, digamos que ela está com 3 anos, vai ser diagnosticada e ela não consegue falar. Aí ela vai ter que fazer uma terapia com a fono para soltar a fala. Talvez ela fique 6 meses e consiga fazer isso, talvez até antes. Se a criança chega lá, ela já está com 12, 15 anos, ela talvez anos e não consiga atingir aquele mesmo objetivo. Se ela já chegar lá adulta, talvez ela nem consiga mais desenvolver aquilo. Então tem uma preocupação em acelerar o diagnóstico mais precoce, para que a terapia não tenha que ser tão longa, né? Porque aí você perde o time, né? E aí a coisa fica mais... Então a gente dá uma agilizada nas crianças, na fila de crianças, mas a gente não deixa a fila dos adultos, porque a gente sabe de quanto isso já foi custoso para aquele que já é um adulto e não tem o diagnóstico até hoje. Quer dizer, o que ele já perdeu é também uma coisa muito séria, porque talvez ele não vá nem conseguir resgatar muita coisa daquilo que ele poderia. Então a gente tenta, né? Tem hora que a gente fica sem saber, puxa, o adulto já foi tão penalizado por não ter sido diagnosticado. Agora você vai deixar ele para trás, mas também a criança, aí você vai perder o time dela, aquilo que você ia poder fazer em 6 meses, você vai levar 3 anos. Entendi. Então a gente fica nessa... Mas vai tentando puxar os dois, para não penalizar ninguém, né? Então a gente está aí nessa luta também. Onísio, hoje os alunos chegam lá, o que eles têm? Eles têm almoço, têm lanche, como é que é o dia a dia do aluno lá? Quem vai buscar, os pais que levam, tem condução, como é que é? É a prefeitura que fornece o ônibus. O transporte? O transporte é porta a porta. A prefeitura busca na casa e leva pra gente. Os do período da manhã, eles têm o café da manhã e o almoço. Aí o ônibus vai buscar e leva ou para casa, os menores leva para a escola, né? Porque aí eles fazem contraturno. Saem de lá e vão para a escola. Os que já são maiores, que nem todos fazem contraturno na escola regular, o ônibus pega em casa. Se for de manhã, ele toma o café da manhã lá, almoça e depois vai para casa, de ônibus também. Os do período da tarde chegam almoçado, alguns excepcionalmente almoçam lá por questões individuais, almoça também, mas senão eles vão ter lanche e janta. Aí o ônibus pega e leva embora. E os do período integral, eles ficam café da manhã, almoço, janta, lanche e vai embora só à tarde. Mas período integral já é um número mais reduzido, até porque são alunos, são os que são bem mais antigos, ou casos em que a família necessita muito que ele fique lá o dia inteiro. A gente tem, à medida que o tempo está passando, a gente tem diminuído a oferta de período integral por conta da lista de espera. Porque enquanto a gente deixa um ficar 2 períodos, a gente está deixando de atender mais um que está ali sem nenhum período. Então a gente tem diminuído a oferta do período integral por conta disso, mas tem alguns casos que realmente é necessário que eles fiquem lá. Então eles continuam ali. Mas a tendência é ir acabando o período integral, né? A menos que a gente consiga um espaço maravilhoso, grande, e acabe essa lista de espera, né? E aí consiga... Tem algum projeto, algum trabalho com capelania? Não tem. A gente tem muita... a gente tenta passar a ideia de Deus, mas sem puxar para nenhuma religião específica. Mas não existe nada que impeça de ir. Então a gente tem visita de padre, a gente tem visita de pastor, mas não tem um serviço específico de capelania.
tem um nome só que chama Deus e pronto. Isso. E até quando a gente recebe, eu tenho na família, inclusive, padre, e vai, faz oração, mas não puxa muito a ideia da religião, né? Tem muitos funcionários que são evangélicos, aliás, tem um grupo até bem grande de evangélicos dentro da instituição. Eles também, no dia a dia, passam essa mensagem, mas é sempre com o cuidado de passar uma mensagem de Deus e não uma mensagem de uma religião específica. Porque entre os alunos a gente tem de várias religiões, então a gente toma cuidado para não ter essa coisa que a gente está impondo uma Sim. Mas a gente tenta trazer para eles que, porque é uma ideia que a gente tem como gestão, né? Nada que acontece ali acontece se não fosse da vontade de Deus, porque aquilo estar como está hoje é um milagre de Deus e é um milagre que eu tenho que testemunhar sempre, porque de quando a gente iniciou aquilo, a gente nunca teve dinheiro. Nunca. A gente nunca teve dinheiro no banco para ir lá e falar, agora nós vamos fazer esse alicerce, agora nós vamos ver essa parede. Nunca. Foi sempre, nós fizemos e Deus honrou e supriu. Então, essa é uma ideia que a gestão tem, é uma ideia que a gente tenta passar para os alunos, que o divino é algo que tem que ser. A vida só fica melhor se o divino estiver dentro da gente, senão ela nunca vai ficar boa. Então, é a ideia que a gente tenta passar, mas evita, né, a religião em si. Perfeitamente. Aliás, é a ideia mesmo da capelania, né? Ela não tem placa, não tem nada, é só Deus mesmo. Deus né? mesmo. Muito interessante, inclusive com os pais, né? Inclusive com os pais. Muito bacana. E esse café, almoço, janta também é muito interessante, né? Os alunos lá, porque às vezes nem em casa tem alguns que é bem... eles vêm ali para se alimentar mesmo. Tem alguns que precisam da alimentação dali. Aí a gente tem ali também parceiros que fazem doação de verdura, fazem doação de pão, e a prefeitura ajuda com alguns itens. Hoje não é tão expressivo por conta que a gente cresceu muito e a quantidade que a prefeitura oferece é a mesma que ela oferecia quando a gente tinha metade, né? Menos a metade do que está lá, continua a mesma coisa. Então, hoje ela não consegue. Mas a gente tem a parceria do SESC, que é o programa Mesa Brasil, que ajuda muito, muito mesmo. Olha só. O Mesa Brasil dá, assim, uma força muito grande. Tem os supermercados, fazemos também muita campanha em porta de supermercado. De vez em quando a gente está lá soltando os papelzinhos para pegar a cesta básica e tal. E tem pessoas que fazem doação de alimento. E alimento é uma coisa assim, que a gente precisa muito. Sempre, né? Sempre. A cozinha é de vocês? É nossa. Não terceiriza? Não terceiriza, é tudo feito lá. Os profissionais são todos da Acorde, do Instituto. A gente pode fazer doação. Fala pra gente o que o Instituto hoje mais precisa e o que às vezes a pessoa quer doar, mas vocês não podem aceitar por alguma medida sanitária, não sei, por exemplo. Assim, de receber coisas, o que a gente mais precisa: arroz, feijão, carne, leite e pão. Isso todo dia, né? Todo dia. Então, houve uma época em que a gente tinha muita oferta de arroz, feijão, que a gente fazia muita cesta básica, porque tem algumas famílias que a gente ajuda também com a cesta básica. Mas a gente tinha mais famílias antes, inclusive, porque a gente tinha uma oferta maior de doação de alimento. Hoje essa oferta reduziu muito. Eu acredito que seja pelo problema financeiro que o país passa. Então, reduziu muito as doações. Reduziu doação de dinheiro e reduziu doação de alimento, de material de limpeza. Material de limpeza vai, assim, mundo. Porque tudo tem que ser esterilizado toda hora. Toda hora, tem que, sabe, muito descartável, muito papel de toalha, sabe? Assim, é uma coisa que eu fico às vezes pensando. Tem uma outra proposta que a gente tem, que é mudar todos esses negócios de enxugar a mão por aqueles com vapor quente.
Porque, assim, eu acho que fica olhando, assim, quando a gente olha pela Planeta Sustentável, quando eu faço mensalmente a compra de papel toalha para os banheiros, eu volto mal. Porque eu não gosto de comprar descartável. Só que eu sou obrigada a comprar copo descartável todo mês. Toalha. Sou obrigada a comprar aquele papel toalha numa infinidade todo mês. E eu fico pensando, gente, eu tô poluindo esse planeta, eu tô Papel acabando higiênico. com tudo, eu tô acabando com a árvore, tô sujando o rio. Então, assim, esse é um outro projeto nosso, trocar todos os toalheiros lá mas é caro demais aquilo também, né? Mas, pelo menos a gente pararia de comprar o papel. Isso é um verdade. projeto que até o final do ano, começo do ano, a gente vai querer começar a substituir. Mas é assim, é um gasto grande. Então, doações desse tipo são sempre muito bem-vindas. Então, é assim, difícil ter alguma coisa que a gente receba que não use muito. Assim, açúcar a gente usa, tenta reduzir por conta de ser açúcar, né? Então, é um item que a gente normalmente não pede em doação. Mas do resto, eu fico pensando, tudo É o que você chega falou, ali, arroz, feijão, arroz, a carne. feijão, óleo, carne, Óleo. leite, que leite vai muito também. E Pão. pão. É isso aí, é o que a gente luta todo dia para colocar lá dentro. Quem puder, quiser se sentir tocado e fazer doação. Nunca há perda se a gente tiver com uma quantidade muito grande de algum produto que a gente recebe em doação, que eventualmente ocorre, né, de a gente receber muito de um determinado produto, a gente sempre destina ou para as famílias que são cadastradas ali pela nossa assistência social, ou vai para uma outra instituição. A gente sempre tem ali o grupinho das instituições, aquela que estiver necessitando, que a gente sabe, a gente encaminha. Assim como a gente recebe de outras também, quando as outras têm demais. Tem pontos de arrecadação? Então, a gente costuma fazer arrecadação no Compre Bem, no Pão de Açúcar lá do Dama, que são os que normalmente cedem o espaço para a gente fazer campanha. O Compre Bem é ali na São Sebastião? Na São Sebastião. E o Pão de Açúcar é lá do Dama. Agora, o resto normalmente chega mesmo, tem algumas empresas que fazem campanha, grupos, às vezes times de futebol que fazem jogos recreativos angariando alimento, também mandam pra gente. E tem pessoas físicas mesmo que chegam lá mesmo na instituição e levam a cesta básica. Pode doar tanto lá na chácara, lá na Vitória Bonucci, né, no Tangará, como aqui no Jardim Reset. aqui no Reset, bem próximo da gente aqui, né? Tanto material de limpeza como alimento. Tá certo, muito legal. É só você buscar também o endereço no Google, é fácil, só colocar lá Instituto Acorde que vai ter certinho o endereço para você fazer uma visita ou ir lá para fazer a sua doação. Tá bom? Vai ser muito bem-vindo lá para conhecer as instalações. Né, Ney? É isso mesmo. A porta está sempre aberta. Qualquer um que queira conhecer, é só chegar lá, que vai ter alguém ali que vai apresentar o espaço e o trabalho. Tanto, se quiser. Teremos uma banda do Instituto um dia? Então, teremos, viu? Um grupinho musical a gente vai iniciar já no segundo semestre. Nós temos aí um parceiro que vai fazer a doação dos instrumentos, já está tudo certinho. E assim que a gente receber esses instrumentos, a gente já vai dar início ao grupinho musical. Tá, não sei se vai ser no estilo de banda mesmo, se vai ser uma coisa um pouquinho mais modernizada. Estamos aí estudando, mas aí para o segundo semestre vai começar com o pessoal do Tangará. Eles adoram, né? Eles já estão ali treinando alguns instrumentos que a gente tem lá, mas agora no segundo semestre já vai começar a coisa mesmo para valer. Acho que até o final do ano a gente já tem alguma coisa para apresentar. Tá vendo? E eles adoram mesmo. Adoram cantar, adoram dançar.
Nós vamos ter também ali em agosto, o Instituto vai estar completando 35 anos de idade. E nós vamos fazer um show de talentos no Teatro Municipal no dia 28, que é o encerramento da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. Nós vamos fazer nosso show de talentos lá no Teatro Municipal. E aí, se a gente tiver a oportunidade de voltar, a gente refaz esse convite mais perto da... só ligar aberto para a gente, população. lógico. Né? Vai ser um show bem legal. Já está sendo bem trabalhado desde já. Vai ser muito legal. No ano passado já teve um lá, foi muito bacana. Bom. Esse ano a gente está trabalhando para tentar superar o do ano passado. Estamos trabalhando nele, eu acho que vai ser muito bom. Vai ser uma comemoração tanto dos 35 anos de acorde, como da Semana da Pessoa com Deficiência. Muito então, bom. Já estão desde já todos convidados. Tá vendo? Já tem a data? Dia 28 de agosto, no Teatro Municipal, às 7h30. Então anotem aí, 28 de agosto. É uma segunda-feira. Com a presença não só do nosso podcast, mas da TV Onix lá. Que bom. Estará presente, hein? Muito bom. Candiana acabou de me falar aqui no ao vivo. Que TV bom. Onix presente. Certo, Candiana? Então tá bom. Tem alguma campanha em andamento de arrecadação de alguma coisa? Campanha específica não, mas a gente está sempre em campanha, né? Está sempre pedindo. Porque como a gente vive disso, a gente precisa sempre de tudo. A gente está sempre precisando de alimento, a gente está sempre precisando de material de limpeza. Como são muitas unidades agora, o gasto é grande. A gente sempre precisa de dinheiro e a gente sempre precisa construir. Então, o que vier é lucro. É lucro. Pode ser material de construção, pode ser dinheiro, pode ser material, alimento, e pode ser oração, que ajuda também, pode ser trabalho voluntário, pode participar ali com a gente. A gente tem muita dificuldade de voluntário, sabe em quê? Essas campanhas que a gente faz fora para conseguir, por exemplo, alimentos no supermercado, a gente precisa ter pessoas que fiquem lá o dia inteiro. Pois é. É dificílimo arrumar pessoas que fiquem lá no sábado, o dia inteiro no supermercado pedindo. Então, se tem alguém aí que assiste, que gosta desse tipo de serviço, fala com a gente. Se um comércio, uma empresa da cidade quiser disponibilizar um funcionário para ficar lá no dia... Nossa, a gente agradece. Se você tiver o seu tempo para doar, doe seu tempo. É tão importante quanto. Tão importante quanto. Porque às vezes não é só o dinheiro, a gente tem serviço de jardinagem, a gente tem coisa que a gente não tem o funcionário lá. A gente tem que terceirizar. Então, se a gente tem alguém que vai e faça voluntariamente, pra gente isso é dinheiro. Com certeza. Então, assim, se a pessoa tiver a disposição, a gente praticamente aceita tudo que a pessoa está disposta a fazer. Né? Isso daí é o que ela falou, jardinagem. Olha, eu sou pintor, eu tenho um dia livre na semana, preciso de algum que sempre precisa, tapa-buraco, fazer tudo voluntário é para tudo, não é? O voluntário é para tudo. Se a gente vai fazer um evento e o voluntário quer ir ajudar no evento, então veste a camisa e vamos embora. Então a gente está aberto para isso aí, porque o trabalho ele só tem sentido, na verdade, a gente precisa da equipe técnica contratada, lógico, porque é dia a dia. Agora, o trabalho do Instituto em si, ele depende do voluntariado, porque é algo que foge do comum. A gente não trabalha lá para ter o lucro ou para dar lucro para alguém. Então, o voluntariado é a vida da instituição. Exatamente. Então, quanto mais a gente tiver, provavelmente mais a gente vai conseguir crescer. Hoje, eu acredito, não sei, posso estar falando bobagem, que a grande parte, se não a maioria dos alunos, tanto de integral quanto meio período, são autistas ou down. Tem alguns outros aspectos, algumas outras
doenças ou deficiências que também são... É bem amplo o nosso leque. Mas hoje, a grande maioria é de pessoas com transtorno do espectro autista. Está chegando assim, numa quantidade já meio desproporcional. Então, o que acontece que a gente observa? Os alunos que são mais antigos, eles têm mais a característica de ter ou de ser Down, ou ter deficiência intelectual, mesmo simples, alguns com transtorno agrupado, esquizofrenia, controlados, lógico, algumas outras psicopatias agregadas à deficiência intelectual, mas num nível mais leve. Agora, quando a gente olha para o bloco que atende só crianças, eu já diria que 90% são meninos com espectro autista. Muito bem, estamos chegando, infelizmente, ao final. Eita. Você vê como uma hora passa rápido, né? não? Quando é um assunto tão interessante como esse. Eu queria agradecer à CISC, à Proalto e à Unimed. Nesse, muito obrigado pela visita, agradecemos de coração a sua participação. É bom sempre a gente conhecer um pouco mais desses projetos bonitos que tem. Nice, obrigado, viu, querida? Eu que agradeço a todos aqui. Agradeço essa caneca linda que eu ganhei. Muito obrigada. E é um prazer, sempre que vocês tiverem um tempinho, me chama que a gente vem aqui fazer um papinho. As portas estão abertas. Obrigado. No fio da navalha correm dois trens da central.